Fala pessoal, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o conteúdo número 60. E esse conteúdo vai tratar de uma dor que é comum para muita gente. Se você ainda não passou por isso, creio que já tenha passado, tanto na vida pessoal quanto profissional, ou um dia ou outro vai se deparar com situações como esta. Então, nós vamos falar de contrato. O quão complexo é essa relação contratado-contratante, as cláusulas, a questão do juridiquês que as pessoas comentam, quão difícil é você interpretar as penalidades. Numa rescisão contratual, quais são as penalidades, o quanto você estava despreparado, o quanto a gente passa desapercebido por medo, receio ou não gostar de ler o contrato realmente, e aí você assina qualquer coisa. Então, existe uma saída. E essa saída é um modelo diferente, um modelo de apresentação muito mais simples, muito mais fácil e muito mais dinâmico para você manter essa relação com muito conhecimento das duas partes. Para isso, eu trouxe um amigo meu, o Gabriel Gaiga, ele é advogado, ele vai falar sobre esse assunto e vai apresentar para nós uma metodologia muito interessante. Siga aí o Gabriel, você vai realmente se surpreender com o que vem por aí. E tomara que venha e venha rápido. Grande abraço, aproveite o conteúdo. Boa noite, Gabriel, beleza? Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo. A gente vai falar por um assunto hoje, você vai se apresentar, lógico, para as pessoas te conhecerem, mas um assunto muito importante que nem sempre a gente leva a consideração que deveria de fato nas entrelinhas, né? Igual bula de remédio, a gente nunca vê as letrinhas pequenas, miúdas, mas a gente fala de contrato, né? Então, e quais são as saídas que a gente tem hoje para deixar o processo mais amigável? Então, eu queria que você se apresentasse e a gente entra depois no contexto, assim que você concluir. Beleza, Coelho. Obrigado pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí em outros horários também, ou que estiver ouvindo. Eu sou o Gabriel Geiger, sou advogado, sou formado em Direito, trabalho na área civil, né, tenho especialização em Direito Empresarial e advogo e gosto muito da área dessa parte de contratos. Então, eu trabalhei durante muitos anos, me formei em São Paulo, né, na PUC São Paulo, então fiquei morando em São Paulo durante 8 anos, depois em Campinas mais 6, e trabalhei sempre em escritórios que mexiam bastante com multinacionais e empresas de grande porte. E nisso eu tive contato com áreas jurídicas que trabalhavam muito com contratos dessas empresas. E quando eu vim, principalmente quando eu voltei para Poços, por ser de Poços e vim para cá, teve a oportunidade de voltar para Poços, comecei a ter contato com algumas empresas de porte menor e via que muito que as empresas grandes praticavam dentro delas poderia ser replicável em empresas menores, principalmente nessa parte de contratos. E aí passou a ser um objetivo, sabe, de mostrar para as pequenas empresas essa possibilidade de como uma estruturação, uma forma de você se preparar, de fazer um planejamento nessa parte jurídica, pode trazer muitos benefícios para uma empresa de um curto, médio e longo prazo também. Então, aí a partir disso eu comecei a trabalhar, me especializar cada vez mais nessa área de contratos, de planejamento de empresas, e estou aí na área já há 13, 14 anos. Pouquinho, beleza. Gabriel, é o seguinte, a gente tem o contrato, a gente entende que é para segurança das partes, né? Geralmente é para você, preto no branco, o que está escrito ali, beleza. Então, ele tem um intuito importante, o intuito é verdadeiro, né? Para você defender, colocar obrigações e deveres das partes contratadas para que eles possam ter aquela prestação de serviço, aquele produto, não importa o que está amarrado no contrato, da melhor maneira possível. Porém, é igual ao STF. Às vezes eu estou vendo as votações no STF, eu não sei se eles estão votando contra ou a favor. Eu espero o repórter falar se foi contra ou a favor para entender o que eles estão falando, porque eles falam um linguajar que a gente não entende. Então, acho que a grande dificuldade hoje das pessoas perante os contratos está no claro entendimento do que está sendo exposto ali, para realmente não ter
preocupações com dupla interpretação ou interpretação equivocada por não entender todo o contexto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois entrar na questão de como a gente consegue, nós, simples mortais, não advogados, né, pessoas comuns, como é que a gente consegue entender ou usar mecanismos para entender melhor essa questão contratual? Certo. Essa é uma dificuldade, Juliano, que é comum de muita gente, até mesmo dentro da área do direito, muitas vezes criou, né, esse juridiquês, que a gente chama a linguagem dentro do direito, que cria essa barreira, criou, né, uma barreira que traz uma dificuldade muito grande de compreensão, o povo tenta rebuscar demais, achando que quanto mais complicado, mais passa um ar de ser mais intelectual, de saber mais sobre o assunto, quando na verdade quanto mais, quanto mais simples você for conseguir passar a mensagem da forma mais clara, eu acho que passa de uma forma de que você tem mais domínio do que quando você está fazendo muito rebuscado, né? Então, essa barreira que foi criada, ela veio e, assim, antigamente usava-se muito latim, usava-se muito expressões, jargões jurídicos, e veio de uma tradição que o mundo foi mudando muito rápido, o mundo foi ficando muito dinâmico e o direito não foi acompanhando tão rápido assim essas alterações. Hoje em dia, o direito já está tentando se modernizar a ponto de tentar trazer questões mais novas, mas se adaptar essa linguagem para esse novo público, para ser mais acessível para o público em geral. Lógico que ainda é uma área muito tradicionalista, que cultua muito as tradições, cultua muito o passado, cultua muito tudo que vem lá de um passado distante, e tem realmente muitas coisas que devem sim ser mantidas por tradição, pela história, por legado, tem muitos direitos e tudo mais que tem que sim ser, não tem que ser alterados, mas a forma como se passa isso, como se transmite isso para o público, tem que ser modernizada, tem que ser uma forma que isso chegue até as pessoas. Então não adianta nada você criar uma lei que ninguém entende o que está escrito na lei. Não adianta nada ter uma decisão lá do STF e ninguém entender o que o STF falou. Não adianta nada você fazer um contrato e ninguém entender o que o contrato está falando. Então, por exemplo, os contratos, por exemplo, eles eram feitos normalmente para quê? O departamento jurídico de uma empresa com o departamento jurídico da outra empresa se conversavam, alinhavam ali, faziam os termos jurídicos e falavam lá para o pessoal lá que tinha o poder para assinar, falava, ó, pode assinar que tá ok. E aí chegava o pessoal que ia executar aquele contrato, muitas vezes a pessoa lá chegava no chão de fábrica, lá ou mesmo nos executivos, o cara tinha que ficar ligando para o jurídico, falando, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Deu um problema aqui, e agora? O que eu faço? E aí ficava perdendo tempo, indo, ligando um para o outro, aí às vezes o contrato não falava direito, mesmo o jurídico não entendia. E a dinâmica hoje não permite mais perder esse tempo, você ficar nessas discussões intermináveis, só porque tem essa necessidade de fazer algo muito rebuscado. Hoje tudo é rápido, hoje tudo é mais dinâmico, a internet está aí, ninguém quer textão. Né? Hoje as gerações não querem textão, não querem nada que seja muito complexo. Mas, assim, por um lado, a gente critica quem vem mais novo falando que não quer ler, mas a gente tem que ver também o porquê que as pessoas não querem ler. A gente tem que ver também que tinha muita coisa inútil que a gente lia, assim, que poderia ser bem enxugado. E essa dentro da parte jurídica, tem muita coisa que pode ainda ser muito enxugada. E com isso foram sendo desenvolvidas novas técnicas. O direito foi saindo da bolha que ele criou durante muito tempo e foi trazendo técnicas de outras áreas para tentar se modernizar, mesmo por uma necessidade, porque o direito ele teve que começar a ser aplicado em outras áreas muito mais dinâmicas, por exemplo, com a modernização da internet, com as outras áreas tendo um intercâmbio maior, não adiantava você fazer um contrato de papel para fazer algo para uma empresa de tecnologia. Então tinha que ter algo mais dinâmico
que, Uhum. que falasse a linguagem dessas áreas que estavam demandando isso. E com isso começaram a criar algumas técnicas novas dentro do direito que para trazer essas modernidades e dar um novo ar, um novo fôlego para o direito dentro dessa área, principalmente da área contratual, mas não só dessa área contratual. E com isso surgiu que é o chamado legal design, que ele traz muitos conceitos do design thinking e do direito também, que aí ele alia essas questões para trazer instrumentos mais visualmente mais práticos, Uhum. mais enxutos e mais funcionais para responder essa demanda desse novo público que a gente está tendo, É. dessa adaptação, Ô, né, das Gabriel, áreas. uma coisa interessante é que eu vejo muitos contratos, só para a gente, antes de entrar no legal design, que é uma coisa muito legal, muito interessante, e vem resolver essa dor, os contratos eles são cada vez mais parrudos, né? Eles vão sendo elaborados em função da história, os esqueletos dos grandes contratos, e tem cláusulas ali que não fazem o menor sentido mais. Mas é um processo padrão. Eu vejo muito a repetição de alguns contratos e adição de questões comerciais, questões de particularidade, de vigência, algumas coisas, que são inseridas naquele contexto. Então, se muda-se o contratado e o contratante, né, que é o padrão, e aí depois você faz todos os dados e aquelas cláusulas de penalidade, foro, discussões extras, né, são meio que padrão. E elas são inseridas em função da história do direito. Né? Ah, uma vez deu um problema de jurisprudência, alguma coisa lá, vai lá, ah, não, agora todos os contratos têm que ter essa cláusula. Aí você vai só engordando o boi, né? Vai engordando, engordando, engordando. E não é uma questão pontual. Eu não elaboro praticamente um contrato do zero, eu não vejo isso, posso estar enganado, mas hoje, atualmente, não se elabora um contrato do zero sem já ter um esqueleto pré-moldado. Aí vou ajustar em função das necessidades. E essa questão do legal design, que vem no design thinking, ele vem mostrar o contexto como ele tem que ser. O que é o mínimo necessário, o que é o requerido. Eu estou correto nessa minha análise? Sim, ele traz uma nova visão, porque assim, o primeiro ponto é assim, realmente os contratos eles foram ficando cada vez mais robustos com o tempo, porque as relações foram ficando mais complexas também, né? Antigamente a gente não tinha legislação de trabalho infantil, não tinha legislação de corrupção, não tinha legislação de proteção de dados, não tinha diversos tipos de Uhum. legislações específicas que hoje se aplicam nas empresas, que na época não tinha. Então, essas legislações vão sendo aprovadas, vão entrando em vigor, é normal que as empresas vão tendo essa preocupação de inserir essas questões nos contratos. Só que muitas vezes insere muita coisa nos contratos, os contratos vão ficando cada vez maiores, mais complexos, sendo que algumas coisas é mera repetição do que está na lei. Então, basta Uhum. você siga a lei, sabe? Então, já tem ali, já é uma obrigação legal, não necessariamente precisa constar expressamente no contrato, porque já está previsto na lei. O legal design ele vem com uma visão, o primeiro ponto dele, além de trazer técnicas de outras áreas para melhorar a experiência em relação a isso, ele muda o foco de quem deve entender a mensagem daquele documento. E não só contrato, pode ser um contrato, pode ser uma política interna da empresa, um código de ética da empresa, uma petição para o juiz, pode ser qualquer documento jurídico, ele pode ser aplicado. Nesse ponto, o primeiro ponto que quem vai aplicar essa técnica, o advogado ou o jurídico de uma empresa que vai aplicar a técnica, ele tem que perguntar para o cliente e falar assim, quem é o destinatário desse documento? Para quem que é? É para a sua área comercial? É para o seu departamento jurídico? É para o seu marketing? Para quem que é? Quem vai ter que ler esse documento, vai ter que entender? Para ele poder fazer o documento de acordo com a dificuldade daquela área. E se possível, conversar com aquela área para fazer o documento
de acordo com o entendimento, com a capacidade que aquela área tem. Ah, mas aí vai tirar toda a parte jurídica do documento? Não, você vai deixar a parte jurídica, lógico, tentando simplificar ao máximo. Tem certas expressões que não tem como você tirar, mas você vai eliminar o máximo possível para deixar algo compreensível, para quem tenha que realmente ler aquele documento e executar aquele documento, ele tenha pelo menos o prazer de ler aquele documento e executar aquele documento. Não vai ser mais um documento que ele vai simplesmente pegar e falar, existe lá, mas eu nunca li. E também, nossa, deixa quieto, se der algum pepino, a gente chama o jurídico, sabe? Ou então depois a gente vê o que a gente faz. Então tem que ser algo que seja funcional, é algo que seja uma coisa que realmente vá ser utilizado pela empresa, que vá trazer um benefício para a empresa. E dentro disso, vem outras questões também que o documento ele vem muito mais visualmente mais bem apresentado, então não é aquele texto cláusula embaixo de cláusula, ele vem com ícones, ele usa a identidade visual da empresa, então ele vem você faz os padrões da empresa, então todos os documentos da empresa passam a ter um padrão, você consegue identificar mais fácil, as cláusulas têm destaques, tem o elemento de cor, de hierarquia, então você faz um documento em que você consegue ler as informações, o que é importante, o que não é tão importante, de forma muito mais clara. E com isso traz uma sensação, um conforto para quem está lendo, é a chamada que o design thinking fala, da experiência do usuário. E o cara, pô, ele está lendo aquele negócio, não é um negócio enfadonho, aquele negócio de 20 páginas, você fica lendo, chega na metade, você está lá só passando e não aguenta mais. É um negócio que você está lendo e que você vai ler, e na hora que você precisar voltar para ler, você vai bater o olho, vai conseguir localizar rapidamente a informação que você precisa dentro daquele documento de uma forma mais fácil. Certo? E aí, e aquele documento vai estar falando a sua linguagem, ele vai estar falando o que você quer ouvir, o que você precisa saber sobre aquele assunto que você está procurando. Então ele tenta trazer essa aproximação. Ele traz informação jurídica para quem precisa saber a informação jurídica, né? Dentro da limitação de Que é quem está ali fundamental, né? precisa saber. É importante, porque não adianta nada você fazer uma informação jurídica e quem não tem o conhecimento não vai aplicar. Né? É o grande problema que a gente tem hoje, são os debatedores de Twitter, né? Que todo mundo entende de tudo. Entendeu? Mas, cara, você nunca pegou um livro para ler, você não entende, todo mundo. Você vai chegar lá e dar a opinião de um negócio, só que você não conhece. Igual com direito é a mesma coisa. Todo mundo quer dar opinião, mas ninguém entende, ninguém quer ter opinião. E dentro da empresa é a mesma coisa. O cara acha que tem que fazer um negócio e fala, não pode. Aí ele não entende o que tem que fazer. Então tem que ser claro. Quanto mais claro puder ser, melhor para o negócio fluir, entendeu? Sim. E eu vejo que a questão do design thinking e do legal design, ele tem um pouco de mapa mental também, né? Porque você consegue ter uma visualização mais abrangente do conteúdo do contrato via os seus ícones, né? Eu vou colocar depois no vídeo direitinho como é que é, você me manda um exemplo, para o pessoal entender, porque para mim, com certeza, ele fica muito mais fácil de entender, de acompanhar e de se preparar. Porque ali fica muito mais claro o que é regras, direitos e deveres para que a pessoa que está sendo contratada e vai assinar um contrato desse, fica muito mais claro para ela ter aquele entendimento bem direcionado do que é o contrato em si, e não um monte de letras. A minha esposa não gosta de ler contrato, ela falou, contrato é com você, ela passa para mim, como se eu adorasse, né? Como se eu amasse ler contrato, mas é difícil. Você lê, mas será que tá isso? Aí você lembra das histórias da época da escola, interpretação de texto. Eu acho que eu repeti umas 10 vezes essa matéria, porque não estou entendendo até hoje, mas tudo bem. Mas falando no design, no legal design, como que ele está hoje dentro do meio jurídico? Como é que os advogados veem isso? Existe alguma barreira? Não tem barreira? Você já falou de alguma coisa do STF, eu lembro que você comentou. Como é que está isso? Sim. Hoje ele está crescendo muito, né? Nos grandes mercados, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nas capitais, é um mercado que está crescendo bastante, inclusive em processos seletivos de departamentos jurídicos de grandes empresas e de grandes escritórios, ele já está passando a ser um pré-requisito, não é
alguns usam como pré-requisito para algumas vagas, outros usam como critérios de desempate, de diferenciação em relação ao. É, de diferenciação em relação aos outros candidatos, certo? Então, o que, dentro do judiciário existem, não tem um impedimento, vamos por, se usar uma petição, se usar técnica de design thinking dentro, ou do legal design dentro do judiciário, não existe um impedimento de você fazer uma petição usando as técnicas, por exemplo. Não existe um impedimento de você usar o contrato que você usou as técnicas como prova dentro do processo judicial. Pelo contrário, muitos juízes vêm usando essas técnicas em intimações, por exemplo, tem intimação de uma vara civil que ele fez na técnica de legal design com ícones e tudo mais para a pessoa saber que ela estava sendo citada para pagar um valor e que ela tinha que comparecer uma audiência com tudo bonitinho lá, com mais visual, em vez de ser um texto corrido lá, sabe, igual é uma intimação normalmente, e aí ficou bem mais prático. E assim, o índice de pessoas que não entendiam e que não deixavam de comparecer nas audiências, nos atos, diminuiu muito. O próprio STF, o ministro Barroso, ele deu uma declaração recente falando que o STF precisa começar a usar mais essas técnicas, principalmente nas comunicações do STF com o público em geral, para se aproximar mais e facilitar a comunicação com o público em geral, para mostrar mais, para facilitar a interpretação das decisões para o público em geral. Então, vem sendo aceito, ainda é um processo, que, como a gente falou lá no começo, é um meio extremamente tradicional, existem muitas barreiras, mas, assim, vem sendo muito bem aceito. Ela vem tendo. A dificuldade é que quem não tem muita facilidade com informática, com a tecnologia, é um meio que traz dificuldade. Você tem que ter uma familiaridade com algumas ferramentas para você poder utilizar, para você poder fazer. Não é simplesmente abrir o Word e digitar. Então você vai lá e tem que usar algumas outras ferramentas, fazer pesquisas e tudo mais. Então é um processo que vai ser lento. Mas quem já está usando tem um resultado muito legal, porque traz um benefício muito grande para o cliente, que ele vê uma melhora no resultado, porque o próprio dono da empresa, você é dono de empresa, então quando chega lá o contrato, você falou, pô, minha esposa não gosta de ver, não gosta de ler o contrato, manda para mim, também não gosta, pô, eu fico lá vendo. Cara, chega um contrato que é muito mais fácil, que você bate o olho, que é visualmente mais agradável, que as informações estão mais claras, que você consegue ler com mais fácil, cara, facilita a tua vida. Então você vê um valor muito maior naquilo ali, e aí você tem um retorno. O feedback dos clientes que já fizeram esse trabalho, que já aplicam isso, é sempre muito positivo. Sabe? E o contrato não deixa de ser juridicamente válido, ele tem todos os aspectos que precisam ser, que são necessários para ser um contrato, como um redigido normal, mas ele é muito melhor porque ele traz essa interpretação. Existem pesquisas que, como a gente até conversou outra oportunidade, que ele não é simplesmente só ficar bonitinho, ele tem uma pesquisa por trás dele que traz métodos que aumentam a efetividade, não só de quem está lá lendo o contrato, de entender o que está sendo escrito, mas como de comprometimento. Então, aquela questão de você colocar a qualificação das partes e colocar o campo de assinatura logo embaixo da qualificação e não só lá no final do contrato, aquilo aumenta muito o comprometimento da parte que está no contrato com as obrigações que ela está assumindo. Então, diminui muito o índice de inadimplência em relação ao contrato. Ela está assinando embaixo do nome dela. Então, ali traz uma questão psicológica que ela está se comprometendo mais. Então, o contrato ele traz alguns estudos para melhorando essa questão. O contrato não ser só uma folha de papel. Ele traz, além dessa aceitação, para trazer resultado mesmo. Não é só trazer uma formalidade. Deixar de ser um papel e ser uma ferramenta mais uma ferramenta para trazer resultado. Ele não é para ser bonitinho, né? Ele é para ser eficiente, né? Então, eu acredito que tem um estudo. Você falou de mapa de calor também, que tem aquela questão de
de navegação no contrato, onde é mais navegável, onde as pessoas se preocupam mais, se preocupam menos, como é que elas caminham, tem toda uma técnica para desenvolvimento desse legal design. Não é uma coisa que veio para ficar só bonitinho, não. Existe um estudo, existem pesquisas, como você comentou, certo? Sim, tem mapa de calor para saber quais são os pontos que as pessoas batem o olho primeiro. Existe a diferença, o documento, além de saber para quem que vai ser feito aquele documento, existe também a preocupação em saber se aquele documento vai ser impresso ou se ele vai ser digital, porque até questão de cores que vão ser usadas no documento, se for impresso, não adianta nada fazer um negócio do colorido, que o cara vai imprimir preto e branco, não vai adiantar nada. Agora, se for um negócio digital, ele pode ter efeitos, ele pode ser clicável, ele pode abrir abas, ele pode te mandar para outros links, ele pode ter muito mais recursos. Então, ele tem o mapa de calor, que você tem estudos que mostram quais são os pontos que a pessoa bate o olho primeiro, para onde que ele corre o mouse, para onde que ele vai olhando. Então, você coloca as informações principais nesses pontos de calor, porque você sabe que a pessoa vai olhar naqueles lugares, ele tem pontos em Z, pontos em T, pontos em F, sabe? Uhum. Dependendo do tipo de documento, cada um tem o seu ponto de calor, e aí você coloca as informações distribuídas nesses pontos para que a informação seja captada pela pessoa, né? Porque são as informações principais, você consegue distribuir dessa forma. Garantir que a pessoa vai ler o contrato inteiro é uma coisa essencial dessa metodologia, né? Porque ele começa a navegar, ele interage com o documento de maneira mais lógica. Então ele vai absorver o conteúdo melhor. Quando você falou do contrato, lá no começo, quando a gente começou a falar, que o contrato ele é feito de advogado para advogado, na maioria das vezes, e é isso que acontece, né? Hoje em dia, eu preciso assinar um contrato. Eu recebo um contrato de uma empresa, eu mando para o meu advogado para ele olhar. Tá tudo bem aí? Corro algum risco? Eu delego essa responsabilidade. Meu advogado tem o papel de me ajudar e me apoiar nisso. Com relação ao legal design, eu me preocupo com o público-alvo, que é o fato de uma comunicação, né? Eu preciso comunicar a linguagem para quem eu estou comunicando. E ter a percepção e a coerência que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Eu estou me comunicando com tal pessoa. Então, essa pessoa tem essas características, tem essa idade, não sei o quê, o linguajar mais apropriado para ela é esse, eu vou formatar isso no contrato. Todo mundo consegue formatar hoje, usar essa ferramenta, ou existe alguma restrição? Como é que a gente encontra essa ferramenta hoje no mercado? Como é que o pessoal começa a ver? É interessante, se tiver, a gente coloca no link do descritivo do vídeo, para o pessoal começar a interagir, entender mais a fundo e praticar um pouco essa nova metodologia. É uma metodologia assim que vem sendo aplicada, são cursos, né, que a gente faz como advogados, a gente tem que fazendo curso de atualização, e aí eles ensinam, que, tipo, hoje, por exemplo, o que a gente usa para fazer um contrato, que era impensável a gente fazer um contrato até pouco tempo atrás, usa muito o PowerPoint e o Canva, sabe, aquele site que faz. A gente usa, são ferramentas que a gente usa para fazer um contrato hoje, porque a gente coloca para fazer as artes e tudo mais dentro deles, né? Então, assim, são ferramentas, eu uso ferramentas normais, que não é uma coisa de outro mundo, assim, não é nada excepcional. É mais a técnica, né? É mais você aprender a técnica do legal design, fazendo através da metodologia em si, o que está por trás disso, para poder aplicar. Então, as ferramentas em si acabam sendo as que a gente já Sim. tem em mãos. Ela não muda muito. Né? Então, assim, até qualquer advogado, qualquer jurídico, qualquer dono de empresa que quiser, assim, é só buscar o conhecimento sobre legal design que ele consegue ter um básico. Entendeu? Não, você falou, o contrato ficando mais simples também não afasta a necessidade de ter a consultoria de um advogado, porque o risco ali tem questões que têm que ser discutidas, mas a questão tipo, você conseguir fazer que isso, o ideal seria que todo mundo entrasse nessa onda de modernizar os contratos também para ficar uma questão mais fluida, né? Ficar uma ferramenta que pudesse ser
mais utilizada por todo mundo para trazer realmente uma modernização nessa área. Não, eu sou um cara que vai adaptar isso aí com certeza. Eu tenho alguns contratos para fazer, a gente vai conversar sobre isso. Porque, Claro. para mim, acho que é uma coisa que faz todo sentido. Independente se eu sou o contratado, né, a parte maior interessada nessa questão, ou o contratante às vezes, né, que é pior ainda, e você consegue delimitar situações onde as duas partes têm um pleno entendimento rápido, ótimo. Porque é muito moroso. Eu lembro que eu discutia contratos lá na empresa, então a gente revisava o contrato, aí mandava para o jurídico da outra empresa. Aí demorava as 2 semanas, voltava com cheio de adendos, né? Modificações. Aí o cara, não, isso aqui não concordo. E esse negócio fica num ping-pong que não acaba nunca. É um Sim. inferno, né? É um inferno, porque cada um quer se proteger mais que o outro. E não é um ganha-ganha, é uma questão de defender, cada um defende o seu lado e pronto. Não existe É, uma questão e comum. o contrato, em tese, deveria ser um ganha-ganha, né? Porque você não está disputando, você está contratando. Você Pois é. está ali, as duas partes, se você não está disputando com a pessoa, você está ali em tese, você está. Um está se beneficiando do outro, por mais você está prestando um serviço e a outra Sim, parte está te pagando. Então, você ali tem que ter uma colaboração, de qualquer forma, porque você não está ali numa disputa. Então, parte de um pressuposto que vocês são amigos, né? sim. E fica já pensando numa questão com medo de ter uma briga no futuro. Claro que tem que se resguardar, mas acho que esse relacionamento ele pode ser mais simples, mais fluido, assim, mais tranquilo desde o começo, e mais claro. Acho que a transparência nesse começo é muito importante para que tudo corra bem. Você trabalhou muito em questão de auditoria, grandes empresas. Cara, realmente, essa questão de contrato é assim, tem vezes que parece que o contrato não vai sair nunca, né? Parece que o negócio não anda e Não tal. anda. E aí, geralmente, esses contratos geralmente dão problema. Não, e quando sai o contrato, geralmente sempre dá um problema, porque o negócio, tipo, parece que o negócio sai enroscado, assim, né? Ele não, Uhum. o negócio não nasce meio torto, né? E aí, então, eu acho que assim, a transparência desde o começo, a boa-fé, que é um dos princípios do contrato que tem no Código Civil, lá, que é a boa-fé objetiva, que todo mundo, você tem que agir de boa-fé e cooperar com a outra parte para que o contrato corra tudo bem. Acho que ela tem que ser desde o começo, e isso é muito importante, Sim. fazer um contrato o mais simples possível, as partes se ajudarem, levar as informações necessárias para fazer o contrato. Se você começa a esconder informação desde o começo do contrato, cara, em algum momento vai dar problema. A relação ali não é de Imagino. confiança, né? Eu imagino. Imagino. E tem, às vezes eu via situações onde o processo já começava e o contrato não estava assinado ainda, porque tanta briga, tanta discussão por picuinha, por detalhes, não, é isso ou aquilo. Parece que a gente vai casar e já pensa na separação, né? Não é? Eu Sim, tô é mais mais ou preocupado com a menos isso. separação lá na frente do que no casamento agora. É mais ou menos isso, não é um ganha-ganha. Ô, Gabriel, depois eu queria que você falasse uns links para a gente colocar, para o pessoal ver quais tipos de curso que tem, o que se fala disso, para o pessoal começar a se inteirar e aprofundar mais, porque eu sei que esse contexto ele é muito mais amplo do que a gente tem esse tempo para falar aqui. Mas eu acredito que vai ajudar e muito as pessoas. Muito, muito. Porque é uma preocupação, é uma dor latente de todo mundo. Quem não é do ramo tem essa dor. Eu não tenho dúvida. Uma hora ou outra você vai assinar um contrato. Seja um contrato de aluguel, seja um contrato de locação de espaço, seja um contrato de serviço, ou receber um contrato para prestar um serviço, ou contratar, né? Ser contratado ou contratar, você vai lidar com o contrato. E isso é uma coisa que é importante que seja bem claro para que você entenda os riscos dessa operação. Sim, é importante. Certo? Até uma das áreas que é mais efetivo ainda dentro do legal design é a parte de contrato com funcionário. Fazer o contrato com colaborador, com prestador de serviço e comunicação interna, né, de empresa com funcionário, fazer um código de ética ou mesmo comunicação de regras de escritório, de fábrica. Isso traz um retorno muito grande, sabe, para as empresas, assim, de ficar claro para os funcionários.
de melhorar a cultura da empresa, de melhorar a comunicação. Então, esse é um ponto que traz um retorno imediato, assim, dos funcionários se sentirem abraçados, né? Pô, agora eu entendi. O negócio está lá há anos, sabe? É um papel, ninguém lia aquele negócio. Quando você. Algumas mudanças simples, o funcionário entende a cultura da empresa ali e passa a adotar aquilo ali. Então, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, é uma mudança de paradigma ali. O público-alvo é outro, né? Hoje a molecada não quer textão, né? Que a gente falou lá atrás. Ninguém quer textão. Não. Não vem com textão pro meu lado, não, que os caras não vão ler, não vai atrair. Então, quando você deixa o processo mais visual, que hoje é a questão do digital, da interação, ele conhece, ele sabe navegar. A molecada de hoje não sabe navegar num contrato. Não espera que eles vão navegar tranquilamente no contrato. Eles vão navegar na questão, pô, tem um ícone aqui, eu consigo navegar, consigo essa informação, eu sei, olho como se fosse um mapa mental, sei a relação das coisas e começo a me aprofundar. O processo de interação é muito mais próximo da realidade deles do que a nossa, né? Que a gente veio da velha guarda. Eu sou um pouco mais que você, só um pouquinho, mas somos da velha guarda, né? Temos um hábito de usar ou ter a referência com um contrato escrito, né, na corrida, né? Estruturado e escrito de início ao fim, você tem que ler todas as cláusulas. Gabriel, cara, obrigado pelo seu tempo, valeu mesmo. O assunto, ele é muito relevante, é muito interessante, é um sinal de uma solução importante de uma dor. E depois eu queria que você deixasse seus contatos também, para a gente colocar no descritivo do vídeo, os contatos que falam dessa nova metodologia. E existe alguma startup que usa isso ou não? Ou veio de startup isso? Cara, ela vem de algumas, tem algumas que usam, inclusive em termos de uso, política de privacidade. Você agora de cabeça, tem. Aqui que dá o principal curso sobre isso é uma que usa bastante, chama Bits Academy, que é uma startup de São Paulo. Tem a Juro, que é uma startup de mercado financeiro. Os termos de uso delas são muito legais, é muito bem feita. Eu vou te passar o link depois dessas aí para você dar uma olhada. Não, mas Você é bom coloca para o na pessoal. descrição aqui. É muito bem, é muito legal, sabe? São instrumentos assim, bem complexos, mas muito fáceis de ler, muito tranquilos e bem legais. Assim. E para esse público, que é esse público do meu canal, ele é super, super relevante. A gente está falando de pequenas e médias empresas que lidam com um contrato e que um contrato bem compreendido pode evitar grandes problemas no futuro, certo? Né? Você ter a facilidade, a comunicação com o colaborador, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas, poxa, mas eu falo, está escrito lá, o colaborador viu, assinou, mas ele não vai ler. Né? Como é que eu faço de uma maneira diferente para que a informação tenha essa absorção? Eu não posso delegar, lê aí que o problema é seu. Você entendeu, não entendeu, problema de cada um, né? Cada um com seus problemas. Não, eu faço com que realmente a comunicação seja efetiva e entendida por todo mundo. Sim, Beleza? exatamente. Esse é o objetivo. Ô, Gabriel, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo seu tempo. Depois manda os agradeço. contatos, a gente vai trocar figurinha e mostrar. Eu vou editar o vídeo e colocar algumas coisas ainda da utilização da ferramenta, como é que ela funciona, para ficar claro com as pessoas e não ficar só a gente no tete a tete aqui. Beleza? Beleza, eu Obrigadão, agradeço. viu? Obrigadão pela oportunidade, pelo espaço aí, Cleone. Show de bola. Muito obrigado. Beleza. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Por favor, me ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E no descritivo do vídeo vão estar os links para você ver e conhecer melhor essa ferramenta. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos, até o próximo conteúdo.